Vamos ver agora então curvas de interseção. Que são curvas formadas pela interseção de superfícies. Temos aqui então o exemplo, está no material, né? Determinar a função vetorial, que é uma curva de interseção do plano, cuidado, né? Antônio, y igual a 2x não é uma reta? No plano, isso aqui é uma reta, né? Mas no espaço, essa equação aqui é um plano, tá? Cuidado, isso aqui é a equação de um plano. Então, interceptar esse plano com o paraboloide. Bom, como é que eu posso ter uma ideia disso, né? O paraboloide, dependendo das superfícies, é basicamente impossível fazer à mão, tá? Praticamente impossível. O paraboloide tem a concavidade voltada para baixo, porque o x e o y são negativos, né? E se o valor máximo de z é 9, e se o z for zero, isso aqui dá uma circunferência de raio 3, né? Porque se o z for zero, eu vou ficar com 9 igual a menos x quadrado menos y quadrado, ou x quadrado mais y quadrado igual a 9. É uma circunferência de raio 3. No x e no y. E um paraboloide aqui com cavidade para baixo. Para baixo porque esses dois caras aqui são negativos. Bom, e o plano y igual a 2x, ele corta aqui, né, no meio do xy. Não exatamente no meio, mas é um plano vertical, né, que passa no z. Vai ficar meio difícil talvez eu desenhar aqui. Vou fazer com outra cor. Verde aqui. Então, no plano xy seria uma reta y igual a 2x. Não é bem no meio, né? A inclinação é mais voltada para o y, assim é maior, é assim, ó. Então seria um plano. O plano é infinito, claro, né? Só que aí, esse plano aqui sobe. Vamos fazer algo assim. Um pedaço do plano estou desenhando, né? O que acontece? Quando esse plano interceptar esse paraboloide, o que ele vai deixar na superfície do paraboloide aí? Tanto do paraboloide quanto do plano. Essa curva que eu vou desenhar aqui, ela está tanto no paraboloide quanto no plano. Vai ser uma parábola, né? Nesse caso aqui, vai ser uma parábola. Como é que eu encontro a equação vetorial dessa curva? Como essa curva aqui em branco, que é a curva de interseção, está tanto no paraboloide quanto no plano, eu posso jogar a equação de uma curva na outra. Então, por exemplo, o que isso aqui, ó, né? O que eu posso fazer aqui? Como é que eu posso isolar? Bom, eu posso simplesmente trocar o y por 2x aqui. E aí eu vou ficar com z e x. Então, substituindo. Tá, por que tu não substitui o x? Porque aí eu teria que isolar e ia ficar y sobre 2. Ou o z, eu não tenho z para jogar na outra equação, né? Então, eu pego a equação mais simples e substituo na outra. Então, substituindo y igual a 2x em z igual a 9 menos x quadrado menos y quadrado, eu vou ficar com z igual a 9 menos x quadrado menos 2x ao quadrado. Aí eu faço as simplificações necessárias. Eu vou ficar com z igual a 9 menos x quadrado menos 4x quadrado. Isso vai ser z igual a 9 menos 5x quadrado. Ora, isso é uma parábola, né? De fato, é uma parábola. Tá, mas ele pediu a equação vetorial, Antônio. Bom, a equação vetorial a gente tem, né? Eu tenho, observem que a variável vai ser x, eu tenho x igual a x, o y é igual a 2x, e quem é o z? O z é esse cara aqui, 9 menos 5x quadrado. Eu vou usar com x pertencente aos reais. Eu vou usar o próprio x como parâmetro, ou seja, a minha curva r de x igual a x 2x
e 9 menos 5x². Isso aqui é uma equação vetorial que representa uma parábola. A equação da parábola na forma cartesiana está aqui e aqui na forma vetorial. Tá, eu posso trocar o x por t e aí ficaria t, 2t e 9 menos 5t², que não muda muita coisa. Vamos ver a próxima curva. Interseção do plano y mais z igual a 2 com o cilindro x² mais y² igual a 1. Então, item B é y mais z igual a 2 com x² mais y² igual a 1. Primeiro a gente vai fazer o desenho, então. O cilindro tem raio 1. Ele é infinito, né? Porque eu não tenho limitação para ele, né? Não foi dada limitação para o z. E agora, quando o z for... Como é que eu desenho mais ou menos o plano para ter uma noção, né? Quando o z for 0, o y vale 2. Desenhar o plano em azul. Aqui vale 1, né? E aqui vai valer 2, por exemplo. Então, quando o z é 0, o y vale 2. Quando o y for 0, eu estou achando os interceptos do plano com os eixos. Quando o y for 0, ele é paralelo ao eixo x, tá? Esse plano não corta o eixo x. Então, é um plano que passa aqui, ó. É algo assim, né? Infinito. Ele tem uma inclinação, algo assim. Porém, quando ele cortar, né? Ele vai cortar aqui no 2 também. No meu desenho não ajudou muito, mas... Quando ele cortar aqui o plano, o cilindro, que figura que eu vou obter? Ele vai cortar esse cilindro de forma inclinada, né? Ele vai passar aqui, ó, como se eu obtivesse uma reta aqui, ó, cortando. E aí eu vou obter, então, uma elipse. Se ele cortasse paralelo à base, se esse plano fosse paralelo à base, eu obteria uma circunferência, né? Como ele cortou de forma inclinada, eu obtive uma elipse. Tá, e qual é a equação dessa elipse, Antônio? A gente encontrou a elipse e a gente quer a equação dessa elipse. Bom, tem duas formas de fazer. Observem que eu não tenho z para substituir aqui. E não vale a pena isolar o y ou o x aqui para jogar ali, né? Nem isolar o z. Se eu isolar o z, não dá. Se eu isolar o z em função de y e substituir aqui, também não me ajuda. Eu vou partir do seguinte, de x² mais y² igual a 1, eu já conheço uma equação paramétrica para isso. É uma circunferência, x igual a cosseno t e y igual a seno t. Eu estou achando uma, tá? Eu poderia ter, eu tenho várias. A curva pode ser representada de infinitas maneiras, ou seja, existem infinitas equações paramétricas para uma mesma curva. Então, eu escolhi x igual a cosseno t e y igual a seno t. Só que, mas y mais z igual a 2. Então, quem é z? 2 menos y. Mas y é seno, aí é só substituir. Aí eu vou ficar com z igual a 2 menos seno t. Com isso, eu tenho, então, as três equações paramétricas para a minha curva. X igual a cosseno t, y igual a seno t e z igual a 2 menos seno t. Isso dá uma elipse. A gente vai ver naquele site que, de fato, isso dá uma elipse. Então, temos r de t igual a cosseno t, seno t e 2 menos seno t, com t variando de 0 até 2π. E a gente vai ver agora, então, lá naquele site, como é que eu posso desenhar de fato essas curvas. Vamos ver, então, aqueles dois itens que a gente viu agora há pouco. Como é que a gente pode plotar as superfícies, né? Bom, uma superfície era z, que era o paraboloide, né? Z igual a alguém, então eu posso usar isso aqui. Então, é z igual a 9 menos x elevado a 2 menos y elevado a 2. Dou um Enter. Então, as configurações não estão nada boas para a gente poder visualizar. Eu desenho só um pedaço da curva. Então, se eu clicar aqui na primeira caixa,
vai abrir as configurações. Então, para a gente fazer um quadrado, então de menos 10 até 10, de menos 10, eu sei que o z vai até 10, né? Até 10, de menos 10 até 10 no z. Só que se eu desenhar assim, ele vai desenhar só um pedaço do paraboloide. Observem que só foi até 4. Por quê? Porque ele está dizendo que a parte mais baixa do z é menos 4 e a parte mais alta é 4. Então, a gente vai colocar um 10 aqui para pelo menos ele desenhar o paraboloide todo. E agora sim, desenhou o paraboloide completo. Então, o meu paraboloide está completo. Eu posso clicar aqui novamente para fechar a caixa. E eu posso... Observe que ele está meio quadradão ainda, né? Então, eu posso colocar aqui 50 linhas e aí ele fica mais suave. Cuidado, né? Não vão exceder aqui, vou botar 1000 linhas e aí ele vai ficar computando e a página vai travar. Aí vocês vão ter que reiniciar a página. Tá? Então está aqui o nosso paraboloide. A gente vai desenhar agora na mesma tela, ele não vai dar a curva de interseção, tá? Mas na mesma tela a gente vai... Aí depois eu desenho a curva e mostro para vocês que está tudo que é a interseção. Na mesma tela eu vou desenhar agora o plano. Só que agora tem um problema, né? O plano é y igual a 2x e eu não tenho aqui ó, y igual. Só que se eu for lá embaixo tem ó, y igual a um f de xz. Por mais que eu não tenha o z, então é y igual a 2x. Posso dar um Enter. Ele vai desenhar o plano aqui. Bom, só que ele desenhou quase que na mesma cor, então a gente clica aqui nessa rodinha e muda aqui a cor. Pode botar a cor constante aqui, ó. E aí tu pode escolher a cor que você quer. Eu vou botar uma mais suave para a gente depois fazer a interseção. Deixa eu botar um azulzinho mais claro. Deixa eu ver. E vou mudar a cor do paraboloide aqui. Em vermelho eu vou colocar, deixa eu ver, esse amarelo aqui. E em vermelho eu vou colocar a parábola para a gente ver que, de fato, a parábola... Já dá para ver, né? A projeção do paraboloide no plano vai dar uma parábola. Então a gente vai ver se aquela equação da parábola que a gente encontrou, de fato, vai ser a curva de interseção desses dois caras aqui. Então vai ter que dar uma parábola exatamente passando por aqui. Então a gente vai lá, adiciona mais uma curva. Era t, né? O y era 2t e o z era 9 menos 5t quadrado. 9 menos 5t elevado a 2, dá um Enter. Então eu vou mudar a cor da parábola aqui, ó, clicando logo abaixo. Eu posso escolher preto, por exemplo. Fica, acho mais fácil. Deixa eu ver o vermelho aqui. Acho que se eu botar preto fica melhor. Então observem ó, que de fato a parábola está exatamente, né? Ó, aqui no paraboloide e no plano. É a curva de interseção, satisfaz, né? Se eu tivesse feito errado, se vocês olharem só, está parecendo que vai dar uma elipse, né? Mas não, tá? É uma parábola. Então, de fato, a curva que a gente encontrou estava correta. Aqui eu acho que fica melhor de ver. Ó. Então, uma parábola. Se eu esconder o paraboloide, está aqui. Aquela parábola que a gente encontrou, está no plano. Se eu esconder o plano e deixar o paraboloide, está aqui também. Essa parábola está no paraboloide, está no plano. Então, de fato, a gente encontrou a curva certa. Agora a gente vai fazer para o cilindro. O ideal é sempre vocês reiniciarem a tela, porque às vezes as configurações que vocês usam para uma, na próxima tela fica salva. E aí tem que ficar mexendo nas configurações. O mais rápido é reiniciar e fazer um novo desenho. Então a próxima curva é uma superfície implícita, porque é x² mais y² igual a 1. Não vale a pena isolar o x ou o y. Então ela está aqui, ó, superfície implícita. Caso aqui x² mais y², o z não tem, né? Igual a 1. Basta dar um Enter. Está aqui o meu cilindro. E a próxima era o plano y mais z igual a 2, né? Observe que aqui também não vai ter y mais z igual a 2. Eu posso botar z igual a 2 menos y. 2 menos y. É um plano. Observem que como a minha caixa só vai até 2, o plano vai passar.
Então eu vou aumentar o z, né? Clicando aqui. O z eu vou colocar, pode botar aí de menos 4 a 4. Nem precisaria mudar a parte de baixo, eu acho. Menos 2 até 4. Só que eu acho que se eu botar de menos 4 a 4 ele fica quadrado, fica melhor para visualizar, eu acho que fica isso. Então, tá aqui o nosso plano. De fato, né, ó, dá para ver que vai ser uma elipse, né? Bom, mas aí como é que eu vejo que de fato é a elipse? A gente vai lá desenhar a equação da elipse na forma paramétrica. O que a gente tinha encontrado para a equação da elipse? Ou seja, quem era o x, né? O x era 2, era cosseno t, o y era seno t, e o z era 2 menos y, né? Então era 2 menos seno t. Então, observe que ele desenhou a elipse. Eu vou clicar aqui logo abaixo para escolher a cor em preto aqui. Deixa eu mudar a cor desse. Botar azulzinho claro. Então, se eu esconder o cilindro, observem que está lá a elipse. Ó. Se eu colocar esconder o plano, observe que a elipse está sobre o cilindro. Ó. Então, de fato, a curva que a gente encontrou é uma elipse e é a curva de interseção do plano com o cilindro. Eu posso apagar os dois e deixar apenas a elipse também. E se eu quiser ver a orientação da elipse, né? É só clicar aqui e botar pelo menos duas setas, dar um Enter, ele vai mostrar a orientação. Ele muda as cores aqui automaticamente, não me perguntem o porquê. Então tá aqui. E aí eu posso voltar com o plano e eu posso voltar. Claro que se eu olhar de cima, ó, dependendo da posição que eu olhe, a elipse parece uma circunferência. Por quê? Como ela está na superfície do cilindro, dependendo da posição que eu observe, ó, ela pode parecer uma circunferência. Então, por isso que é importante essa visualização aqui, poder rotacionar. Então é isso, essa parte de curvas a gente encerra por aqui e agora a gente vai entrar então nas definições de limite, derivada e integral de um vetor. Como é que eu posso, né, continuidade, como é que eu posso derivar, integrar, porque isso na física tem bastante implicação.